Ricardo, tudo bom com você? Ô Melissa, boa tarde, tudo jóia com você? Tudo ótimo também. Então hoje nós vamos ver uma imagem de grãos, é isso que você selecionou para a gente nesse vídeo? Pois é, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre imagens de satélite, vamos conversar sobre a aplicação de uma imagem de satélite numa cultura de grãos, em como isso pode facilitar o trabalho do agrônomo, pode criar valor para o agricultor e resolver uma série de problemas que a gente tem no campo para aumentar a produtividade, que esse é o nosso foco, a gente quer ajudar o agricultor sempre a ter mais produtividade, Melissa. Sem dúvida. Então vamos lá, Léo, quero entender aí, me conta como é que a gente usa essa ferramenta. Bom, vamos lá. Para a gente conversar um pouquinho, é sempre legal começar falando do trabalho a ser feito, né? Eu estou me colocando aqui na posição de um agrônomo que tem que dar consultoria para uma fazenda, que tem que ajudar um agricultor a vistoriar e aumentar a produtividade dele. E a imagem de satélite ela é uma ferramenta muito boa para fazer isso. Nós vamos explorar isso aqui dentro de uma fazenda de grãos. Eu já entrei aqui na plataforma, eu já selecionei algumas imagens para a gente começar a trabalhar. Mas vocês já sabem, para relembrar o processo de trazer imagens na plataforma, é simplesmente acessar a aba da imagem de satélite e clicar nesse botãozinho aqui, que é a nuvem. Esse botãozinho de nuvem, ele abre na plataforma a área de importação de imagem de satélite e a plataforma mostra aqui embaixo, aqui, todas as imagens disponíveis nos últimos 2 meses para essa área de vocês. Aí você clica na imagem e você vê se você quer abaixar ou não uma imagem de 9 de outubro, no caso que eu estou mostrando aqui, ou uma imagem mais recente. Aqui a gente tem uma imagem do dia 8 de novembro. É só selecionar a imagem e pedir para a plataforma processar. Eu não vou fazer isso aqui agora porque já está tudo feito, então eu vou voltar aqui onde a gente realmente trabalha com as imagens de satélite. Bem, um pouquinho do que a gente está vendo aqui, né? Então isso daqui é um talhão de uma fazenda que fica lá no Tocantins, né? É um talhão de 55 hectares. Se você for fazer uma vistoria no talhão, você vai ter que andar ou a pé ou de carro. A gente vê que ele só tem estrada aqui cruzando ele, é um talhão dividido na metade, não tem estradas nas laterais, então é um talhão que é um pouquinho difícil de você vistoriar se você não tiver muita ferramenta. Ou você anda em cima do trilho do pulverizador, ou então você acaba tendo que ir a pé ou amassando soja. Isso não é uma coisa muito legal de ser feita. E aqui a imagem de satélite ela já começa a agregar um valor, porque a gente já tem uma visão prévia do talhão, sabendo aonde a gente precisa ir antes que a gente efetivamente entre ou chegue na borda da lavoura. Mas vamos lá, o que a gente está vendo aqui? Eu selecionei para a gente algumas imagens, tá? Esse daqui é um talhão que ele foi plantado tardiamente. Então, se a gente olhar aqui, eu estou pegando uma imagem do dia 21 de 12 de 2019, então é uma imagem da safra passada, tá? A gente começa a ver a soja, ela está começando a emergir aqui nesse talhão. Então a gente já vê, tem nos lugares que ela está maior, que ela está menor, mas a gente vê isso pela imagem. A gente vê aqui na imagem que o que está em roxo, a gente ainda enxerga o solo ou palhada pela imagem de satélite. Aqui em verde, onde está começando a nascer a soja, onde ela está vindo primeiro. Vocês lembram, né, que eu já falei para vocês dos índices de vegetação. Sim. Quando a gente está no começo de implantação da lavoura, o melhor índice de vegetação para a gente trabalhar é o SAV. Então, ele está aqui calculado. Por que o SAV? Porque o SAV ele consegue separar o efeito do solo da cultura que a gente está olhando. Então, ele mostra mais as diferenças e os destaques que existem. Então, aqui, ó, lembrem que onde a área estava começando, já estava nascendo, ele aparece bem verde, aparece muito destacado essa área. E aqui, onde eu estava com bastante solo exposto, ele também aparece bem, ele destaca bem esses contrastes aqui no índice de vegetação. Então, Melissa, eu como um agrônomo, eu tendo essa informação antes de eu ir no talhão, eu vou querer primeiro visitar essa parte aqui,
que está demorando para nascer, que onde eu estou com mais problema. Que nessa fase eu estou muito preocupado em enxergar a germinação e problemas que eu tenho com a germinação dessa área. Isso é o que a gente faz nessa imagem que é bem temprana, né, bem cedo, assim, da lavoura. E aí é interessante, Léo, que você colocou, porque assim, você enquanto o consultor que vai visitar essa área, que vai tentar identificar o porquê que essa área tem menos germinação do que a outra, ficaria muito difícil você chegar realmente até essa área se você não tivesse a imagem, por conta inclusive da estrada que você mostrou que o talhão não tem. Então, muitas vezes pode até ser que passe desapercebido, talvez. Exato. Se você simplesmente passar de carro aqui na estrada que corta o talhão, você não vai ver, você não vai enxergar. Daqui de carro você não consegue. São muitos metros de distância da estrada até onde o problema ele realmente está. Então, quer dizer, além da questão de você economizar tempo, otimizar seu tempo na hora de fazer essa visita, você também tem um outro olhar completamente diferente daquele de uma pessoa que não tem essa imagem, né? Exato. A gente começa a entender e ser objetivo aonde que os problemas estão. Isso faz com que a gente ganhe tempo, aumente a produtividade, aumenta a nossa capacidade de entrega de valor para o agricultor. Sim, porque o agricultor ele vai perceber que você consegue ir exatamente nas áreas que ele precisa que você esteja para solucionar o problema. Nós somos, por definição, resolvedores de problema. Todo engenheiro existe para resolver um problema. Não é diferente com o engenheiro agrônomo. É verdade. Vamos avançar um pouquinho, vamos analisar uma imagem aqui já de janeiro. Tá? Eu selecionei uma imagem até para trazer um problema que é muito frequente que acontece com imagens. Aqui eu estou vendo uma nuvem bem em cima do meu talhão e também estou vendo a sombra dessa nuvem aqui no meu talhão. Então, aqui está trazendo uma situação que é muito comum e que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é prestar atenção aonde tem nuvem e a sombra da nuvem. Se a gente for olhar agora o NDVI dessa área, porque aqui eu já estou numa lavoura que está no meio do ciclo, aí o NDVI, ele é o índice apropriado para a gente trabalhar, a gente percebe duas coisas que chamam muito a atenção. Primeiro, essa mancha aqui, azul, que é bem onde está a nuvem, e depois a sombra da nuvem aqui nessa parte do talhão. Então, essa daqui é uma imagem que eu preciso tomar muito cuidado, que eu não posso usá-la nessa parte do talhão onde a nuvem e a sombra apareceu. Se eu quiser trabalhar com ela nessa parte do talhão, eu consigo e eu posso, porque ela não está sob a influência de nuvem. Mas não dá para fazer uma recomendação, realmente é uma imagem que eu tenho que olhar e enxergar os problemas dela, tendo em mente realmente aonde a nuvem está. Então, se a gente melhorar ou trabalhar um pouquinho com uma legenda um pouquinho mais detalhada aqui para explorar mais os contrastes que eu tenho aqui nessa imagem, a gente vê que no fundo aqui tem uma área que está se desenvolvendo mais e mais rápido. Aqui é o efeito da nuvem, tá? Toda essa parte aqui. Mas a gente enxerga que aqui tem uma área que está com um desenvolvimento mais acelerado. E pode valer a pena eu ir nessa área, Melissa, e coletar uma amostra foliar, porque essa é uma área muito boa. Aqui nessa imagem eu não tenho informação sobre essa outra parte, então não dá para avaliar. Mas em termos de direcionar uma visita a campo, eu iria direto para esse fundo de talhão para poder verificar o que está sendo tão bom ali que está acelerando o desenvolvimento daquela área em relação às demais áreas do talhão. Interessante. É uma boa observação, né? O que vai fazer a diferença ali que você pode replicar isso para o restante do talhão. Exato. Indo um pouco mais para frente, eu já estou aqui em fevereiro, eu vou pegar aqui uma imagem do dia 14 de fevereiro, já é a das fases finais da cultura. Já é um momento em que eu preciso tomar bastante cuidado com os índices que eu vou estar trabalhando. O índice mais adequado para trabalhar nessa área seria o CCI, mas eu não consegui nenhuma imagem com o CCI em fevereiro. Também eu tinha bastante problema de nuvem. Eu consegui essas
essa imagem que ela tem o NDVI e o SAVI aqui para mim. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado também. Então, quando eu olho o meu NDVI nessa área, eu já vejo ele mais homogêneo, porque ele já está mais saturado. O NDVI, ele é um índice que, quando chega no final da safra, ele satura, ele já não mostra mais tanto a desuniformidade para mim. Mas ele mostra aqui para mim, primeiro, que houve uma recuperação de outra parte das lavouras, então essa parte que antes estava sob a influência da nuvem, que eu não conseguia enxergar, agora eu tenho uma situação mais homogênea, que o final do talhão aqui para mim ele está um pouco mais atrasado agora, e que eu tenho uma área que é um pouco diferente, que não foi plantada ou que não nasceu muito bem, que era a mesma área aqui que estava com dificuldade de nascimento lá atrás, quando a gente estava olhando naquela primeira imagem. Então, essa área, ela manteve essa dificuldade ao longo do tempo. Então, isso aqui está me mostrando claramente um problema no talhão. Eu tenho toda uma área aqui, olha, uma delimitação de área aqui, que eu tenho que fazer um trabalho diferenciado. Eu ir lá, ter a visão do local do que está acontecendo é uma coisa muito interessante. E aqui, deixa eu contar uma novidade para vocês. A gente já está com um aplicativo em testes com alguns usuários nossos que permite levar esse dado, essa informação ao campo, para você navegar em cima dela, tirar fotos, gravar arquivos, gravar e escrever em cima desse local e tudo georreferenciado para facilitar o trabalho de vistorias em campo. E tanto você quanto o seu agricultor podem fazer isso. Ele mesmo pode pegar essa imagem e navegar em campo para poder registrar essas informações e enviar para você. Nossa, super interessante, Leonardo. Muito bacana essa novidade. Gostei de saber disso. Pois é, a gente trabalha... Está em fase de teste, é isso? Está em fase de teste, a gente já está começando a liberar para os primeiros usuários, ainda em MVP, para a gente validar o aplicativo em campo. Muito legal, então a gente vai falar disso mais para frente, com certeza. Com certeza. E aí, para finalizar, aqui eu tenho uma imagem do dia 13 de março, que quando eu olho o RGB dela, a gente já vê a área toda colhida. A gente vê algumas manchas ainda com índices de vegetação ou com verde aqui, mas são plantas daninhas que ficaram ali da colheita. E a gente já vê todos os índices de vegetação dando respostas muito baixas aqui para a gente, muito já com o solo sendo mostrado, com o solo exposto aqui nessa área, ou na verdade também com palhada dessa soja. Então a gente cobriu todo o ciclo da produção da soja, desde o início, com o primeiro índice de vegetação que a gente usa, o SAVI, depois a gente passou para o NDVI, falamos do CCI, muito embora a gente não tenha conseguido utilizá-lo nessa última etapa por indisponibilidade da imagem, nós conversamos sobre como isso pode gerar valor para o agricultor e também para o agrônomo nas vistorias de campo. Muito bom, Leonardo. Muito obrigada. Super esclarecedor, super bacana. E eu acredito que com essas informações, com certeza os consultores vão ver como fica muito mais fácil realizar o trabalho deles e como para o agricultor vai ficar muito melhor a questão aí da produtividade nos talhões dele. Valeu e até a próxima. Valeu, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.